Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, meu querido, nesse domingo poderoso. Eu estou aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. E nós estamos com as portas fechadas, não é? Nós estamos de lockdown na nossa cidade, no nosso país e, na verdade, em quase todos os países da Terra. Nesse momento está tudo fechado, as portas estão fechadas, portas das casas estão fechadas, você está dentro de casa, portas de empresas estão fechadas. E a Bíblia tem algo a nos dizer sobre isso. Nós, às vezes, não conseguimos compreender, e essa é uma figura profética ou espiritual muito séria, porque portas, elas têm uma função interessante dentro de uma casa, por exemplo, de um projeto, porque elas são passagens de um lugar para o outro. Então, quando você está, por exemplo, na cozinha da sua casa, você está num ambiente que ali tem fogão, geladeira, mesa, não é? Talheres. Mas quando você passa pela porta e entra na sala, veja, você agora está num ambiente completamente diferente. Agora o que você tem ali é sofá, televisão, tapete. São lugares distintos e que a porta faz essa passagem. Na nossa vida espiritual, portas são experiências importantíssimas, porque elas nos tiram de um lugar que nós estávamos, muitas vezes, de escravidão, de tristeza, de angústia, de depressão, e ao passar por ela, nós somos colocados num outro lugar. Então, quando essas portas estão fechadas, muitas vezes nós estamos presos em circunstâncias que estão nos oprimindo e não temos como sair dela, não temos como resolver essa situação. E nós precisamos de compreender essas coisas. E nesses dias de lockdown, de confinamento ou de portas fechadas, muitas áreas das nossas vidas estão trancadas. Não apenas a casa, mas a gente começa a perceber que nesse momento a porta de muitos casamentos estão fechados. Eu tenho acompanhado, por exemplo, muitas noivas que querem se casar e tem que adiar o tempo todo. A porta para ela se casar está fechada, não tem jeito de fazer casamento, não tem jeito de fazer cerimônia. Mas não apenas isso, pior, quantos casamentos estão sucumbindo, porque a confusão dentro de casa, a pressão, a briga entre o marido e a mulher, aquela porta daquele casamento, às vezes de tantos anos, está se fechando por causa das circunstâncias que estão ali. Nós temos visto portas de saúde se fechar, porque muitas pessoas estão doentes, e aquilo que era a pessoa que era saudável, agora a porta da saúde fechou, a porta da alegria, e muitas pessoas agora estão passando depressão, pânico, tristeza, até mesmo a porta da vida, né, que te leva para uma vida de saúde, né, de desfrutar o que Deus fez, está fechando porque muitas pessoas estão morrendo. Você percebe que há muitas portas de emprego, pessoas estão perdendo emprego, portas de empresas literalmente estão se fechando, pessoas estão quebrando. Esse é um momento ruim, é um momento difícil, é um momento de crise, de angústia, mas a gente olha o quadro e a gente percebe que as pessoas não estão perdidas, os governantes não sabem exatamente o que fazer, e talvez você também que está hoje me ouvindo, não sabe exatamente o que fazer. Pastor, o que eu faço para resolver essa situação no meu casamento? O que eu faço para lidar com essa situação do meu trabalho, da minha empresa? Eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não consigo encontrar uma saída, uma porta que me tire do lugar que eu me encontro agora e me coloque noutra situação, seja no meu casamento, na minha empresa, no meu emprego, na minha saúde, na minha vida emocional, espiritual. Eu preciso de uma porta. E para onde eu olho, todas elas estão fechadas. E esse é o momento que eu quero trazer uma palavra de fé ao seu coração. Porque a minha pergunta é, será que existe alguma porta demasiadamente fechada que possa impedir Deus de agir na sua vida? Será que tem alguma pandemia, algum governo, algum decreto, alguma situação, alguma doença, alguma enfermidade que está trancando a porta da sua vida para várias áreas que realmente podem parar Deus, podem impedir Deus de agir? Essa palavra de fé que eu quero falar ao seu coração.
Eu estou aqui hoje para profetizar ousadamente na sua vida que no tempo de portas fechadas, você, porque é justo, porque está debaixo da aliança, porque tem favor, mesmo em dias de portas fechadas, eu vim aqui para profetizar e ouso dizer que você está prestes a ver Deus abrir portas na sua vida que estavam fechadas. Na sua saúde, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, portas que estiveram fechadas talvez até mesmo por longo tempo, se abrirão de repente na sua frente. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que todos saibam que foi Deus que fez, porque o tempo é de porta fechada. Mas como Deus lida com isso? Pastor, quem fechou essas portas? Eu vou te mostrar hoje que pelo menos 4 personagens, 4 tipos de situações podem fechar portas. E como Deus lida com cada uma delas. Você vai perceber que nós mesmos fechamos portas. Você vai perceber que às vezes pessoas fecham portas para você. Você vai descobrir que o diabo fecha portas. Mas pasme, Deus também fecha portas. Mas em cada uma situação, o Senhor não está limitado. O Senhor não está impedido de lidar com elas. Você vai ver Deus abrir portas que você não vai explicar, você não vai saber como, você não vai compreender. Você nem viu que elas estavam chegando e de repente a sua saúde melhorou. Algo aconteceu, você conheceu uma pessoa e uma porta do seu trabalho, uma ideia que você teve aconteceu. Uma circunstância inesperada veio até você, você conheceu uma pessoa que você não estava imaginando, uma porta se abriu, foi Deus. Ele age de um meio sobrenatural. Você vai dizer, o que aconteceu? Não estou entendendo. O que aconteceu é que o porteiro chegou, aquele que tem a chave chegou, aquele que é o Senhor da porta chegou, aquele que é a porta chegou. E quando ele chega, ele resolve todos os problemas de portas fechadas. O que eu quero falar com você hoje é como portas fechadas não podem parar você. Esse é o tema dessa palavra que eu quero compartilhar. Todos nós tivemos momentos ruins na vida. Algo que não deu certo, que não funcionou. Uma promoção que não aconteceu, um concurso que você não passou, um casamento que não veio, você não encontrou a pessoa, abriu um negócio que não deu certo, ou um emprego que não foi para frente. Você orou, você proclamou, você creu, você fez o seu melhor, mas nada deu certo. Nada rompeu, não fluiu, a obra não cresceu, a célula não se multiplicou. E aquela situação, muitas vezes, frustraram você. Conheço irmãos que são os melhores alunos da sala, estudaram nas melhores escolas, queriam entrar num curso de medicina, prestaram vestibular em 10, 20, 30 universidades, mas não passou. Não conseguiu entrar, estão decepcionados. Eu compreendo, é angustiante. Mas Deus, muitas vezes, permite que as portas se fechem na nossa vida, principalmente quando elas vão nos afastar do propósito dele. E nós, às vezes, não compreendemos isso. Nós podemos não entender os caminhos de Deus, mas ele nunca fica sem opção. Ele pode reverter qualquer situação. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Olha só, aquele que abre e ninguém fecha, mas é também aquele que fecha e ninguém abre. Ou seja, tudo está no controle dele. Eu quero dizer para você, no meio dessa pandemia, onde muitas portas estão fechadas na sua vida, não se esqueça, ele continua sentado no trono. Ele governa sobre tudo e sobre todos.
Ele governa sobre Satanás, ele governa sobre a pandemia, ele governa sobre o diagnóstico médico, ele governa sobre a economia, a saúde, os governos. Ele está no controle, as chaves estão nas suas mãos e não há portas fechadas e trancadas demasiadamente que ele não possa abrir ou fechar, porque é isso que está escrito na palavra de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. As Escrituras nos dizem que Deus abre portas que nenhum homem pode fechar e que fecha portas que nenhum homem pode abrir. A chave é que Deus é o porteiro, é que Jesus é a porta. Deixa eu ler alguns versículos para você que nos mostra isso. Olha o que diz João, capítulo 10, verso 1. Eu vou ler do 1 ao 3 e depois do 7 ao 9. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, preste atenção, o porteiro abre. Quer dizer, tem um porteiro que abre. Porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha o verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Eu sou a porta. Que coisa impressionante. Se alguém entrar por mim, verso 9, né? Será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Lá em Atos, capítulo 14, verso 27, a Bíblia diz, ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Quem abriu a porta? Deus. Ele é o porteiro. Ele é que abre a porta. Ele controla essas coisas. Ainda mais um versículo, Colossenses capítulo 4, verso 3, também diz, suplicai ao mesmo tempo, também por nós. Para quê? Para que Deus nos abra porta à palavra. Para que Deus nos abra porta à palavra. É Deus que abre a porta da palavra, é Deus que abre a porta da cura, da prisão, da libertação, do suprimento. Ele é o porteiro. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer, meu querido, pessoas não podem impedir o seu propósito. Obstáculos não podem impedir o que Deus já ordenou na sua vida. Pandemias não podem frustrar os planos de Deus. Não podem. Você pode se sentir, talvez nesse momento, como alguém que está por trás de uma porta trancada. Em alguma área da sua vida, talvez na depressão, talvez no pânico, na angústia, talvez na sua vida financeira, na sua saúde. Você está olhando, a porta está trancada, pastor, não consigo passar. Você talvez está doente, não está se sentindo bem. A sua carreira, você está trabalhando duro, mas ela não avança, não progride. Você está tentando um relacionamento, você deseja se casar, mas não deu certo. Uma porta, você está sentindo como uma porta trancada. Mas, querido, eu estou aqui hoje para te dizer, em nome de Jesus, não perca a esperança, não perca a fé. Essas portas fechadas não são permanentes quando o Senhor, que é o porteiro, está na nossa vida. Não são permanentes, não vai ficar assim para sempre. Há um controle soberano da parte de Deus. O inimigo não controla as suas portas. Eu estou aqui para te dizer isso. O diabo não é o porteiro. Ele não controla qual porta vai ficar fechada e qual vai se abrir. Não vai. Pessoas não vão controlar as portas. Situações não vão controlar as portas. Nada, pandemia não vai controlar a porta. Quem controla as portas é o porteiro, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O controle está nas suas mãos. O Deus Todo-Poderoso, Ele é o seu porteiro. Ele controla o que abre e o que fecha na sua vida. Ele é o porteiro e Ele é a porta. Ele é tudo, Ele é a chave que abre. Tudo está nas mãos dEle. É preciso lembrar disso hoje. Eu fico vendo alguns irmãos que estão apavorados dentro de casa. Amado, lembre-se, há um Deus soberano, há um Deus todo-poderoso,
que diz que não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão dele. Ele que cuida de você. Ele cuida de passarinhos que não plantam, não colhem, e Deus cuida deles. Ele diz: eu muito mais cuido de você. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus. Ele está sentado no trono, Ele governa. Mas às vezes nós nos esquecemos, nos apavoramos. Ele diz: eu não neguei o meu próprio filho, antes por você o entreguei. Porventura não te darei graciosamente com ele todas as coisas? Eu já te dei a maior prova do meu amor. Por que você está achando que eu vou te negar proteção, cura, libertação, suprimento? Por que você acha que eu não vou te dar uma saída aonde não tem saída? Eu posso todas as coisas. E hoje nós estamos aqui para dizer que nós também podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem. O diabo não vai determinar quem abre e quem fecha as suas portas. A pandemia e as circunstâncias não vão determinar. A doença não vai determinar. Deus vai determinar. E Ele é por nós, e se Ele é por nós, e Ele controla as portas, quem será contra nós? Enche o seu coração de fé. Eu sinto fé nessa hora. Meu espírito já está em ebulição. Eu quero te mostrar então algumas circunstâncias que portas estavam fechadas e que Deus lidou com elas. A primeira porta que eu quero mostrar é uma porta que nós mesmos fechamos. Existem portas nas nossas vidas que nós mesmos fechamos. E como Deus lida com essas portas? Será que quando eu mesmo fecho portas, pastor, Deus depois vai usar isso contra mim? Não. Será que eu mesmo posso impedir Deus de agir na minha vida? Porque eu mesmo sei que fechei essa porta e Deus não vai fazer nada. Eu lembro da palavra de Deus que nos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem domínio, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que significa esse nada, 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 nada? É que nem você pode impedir o que Deus tem para fazer. Eu quero te dizer que Ele é maior até mesmo do que os nossos próprios erros, do que as suas próprias falhas, do que as portas que você mesmo fechou. Olha esse exemplo na Bíblia. João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, vê se não é um quadro desses dias, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O que está acontecendo aqui em João capítulo 20? Está acontecendo um quadro muito parecido com os nossos dias. Jesus tinha morrido, os apóstolos tinham visto o que os judeus fizeram com ele, estavam agora com muito medo de serem os próximos, e a Bíblia diz que por causa do medo, eles se trancaram dentro de casa, com medo de morrer. Você percebe que muitos estão trancados dentro de casa hoje com medo de morrer? Quem que fechou a porta? Os discípulos. Por quê? Porque estavam com medo. O medo fecha a porta do que Deus tem para fazer. Quantas vezes, por medo de morrer, por medo de não dar certo, por medo de não conseguir estabelecer uma família, não conseguir engravidar, não conseguir ter sabedoria para tocar um negócio, com medo de liderar e não ter o que fazer, medos, nós fechamos portas. Os apóstolos estavam com medo. E hoje muitas pessoas estão trancadas dentro de casa, mas o pior, estão trancadas com muitas portas mentais, acorrentadas pelo medo, trancando portas. E a Bíblia diz então que nessa situação Jesus chega. Eu fico imaginando a cena, a Bíblia não entra em detalhes, mas vamos imaginar que pode ser que ele bateu na porta, bateu e talvez alguém se assustou e falou: ai, quem será? Vai lá, checa lá, vê se trancou mesmo. Aí alguém falou: não, eu tranquei. Não, checa para ter certeza que ninguém vai entrar. Às vezes é assim, não é? Nós ficamos com tanto medo que a gente quer conferir que está tudo trancadinho, que ninguém vai entrar. E Jesus talvez bateu 1, 2, 3 vezes, ninguém abriu a porta para ele. Se aquelas portas continuassem trancadas, o propósito de Deus
de levar o evangelho para chegar até nós, que começou com os apóstolos após a sua morte e ressurreição, estaria até hoje trancada. Mas será que o medo dos apóstolos poderia impedir o plano de Deus de levar o evangelho, depois esparramar o evangelho para chegar até nós, poderia ser frustrado? Não! Os apóstolos fecharam as portas, mas portas trancadas não é problema para o nosso Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus atravessou a porta. Jesus atravessou a porta trancada e se pôs no meio deles. Sabe o que ele está querendo nos dizer hoje, em dias de pandemia, em dias de portas trancadas, que muitas vezes nós mesmos trancamos? É que portas fechadas não são problemas para mim, diz o Senhor. Portas fechadas não são problemas para mim, nem mesmo as portas que você mesmo fechou. Fechou por causa do medo, fechou por causa de erros que você cometeu, fechou por insegurança, fechou porque achou que não tinha condição, fechou porque não tem ninguém para te ajudar, fechou porque não sabe para onde ir, fechou porque brigou no seu casamento, não sei. Mas eu quero te dizer, meu amado, acalme o seu coração, porque mesmo que você mesmo tenha fechado portas na sua vida e hoje não tem saída, elas não são impedimentos para Jesus. Os seus erros não são suficientes para parar aquele que é o Senhor que atravessa portas fechadas. Ele está nos ensinando isso hoje, que portas fechadas não podem pará-lo. Se tem alguma porta demasiadamente fechada na sua vida, até mesmo que você mesmo fechou, eu estou aqui para te dizer, não se preocupe, o nosso Deus atravessa portas fechadas para nos encontrar, para colocar a nossa vida de volta no plano dele, para que as coisas aconteçam. E essa é uma palavra poderosa. A Escritura diz que isso aconteceu, e ele está nos mostrando. Lockdown não pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Pessoas podem ter trancado portas, o diabo pode ter trancado portas, mas nada disso pode impedir o Senhor. Nada, nada. Deus não está limitado. Ele não precisa de ninguém para abrir porta para ele. Ele não precisa esperar que alguém venha fazer isso. Ele mesmo atravessa a porta. Sabe por quê? Porque nós somos limitados, mas Deus é sobrenatural. Ele é sobrenatural. Ele não precisa da porta se abrir, ele pode atravessar a porta. As portas fechadas não podem parar. Deus não está restrito por aquilo que está prendendo você. Ele não está esperando que alguém faça alguma coisa. Ele não precisa de permissão para atravessar a porta, porque ele é o Senhor do universo. O diagnóstico médico pode dizer que o seu quadro é muito ruim e que não há saída para você. Portas fechadas. Mas prepare-se. Deus está prestes a atravessar as portas fechadas da sua vida para encontrar você, como ele fez com os discípulos, para libertá-los do medo, para libertar você. Vai ser algo fora do comum, vai ser algo sobrenatural. Você não vai compreender. Parece que as portas estavam fechadas para os seus sonhos diante da pandemia. Você está olhando o quadro e uma onda, segunda onda, terceira onda, decretos e mais decretos. Você fala, meu Deus, eu estava sonhando em trocar de carro, em me casar, em abrir um negócio, em melhorar de vida, sair de uma situação, mas agora parece que tudo foi por água abaixo, parece que as portas estão fechadas, eu não consigo ver, eu não consigo realizar aquilo. Talvez você olhe para as circunstâncias e você pensa, é tarde demais, eu não vou conseguir nunca mais realizar essas coisas. Nessa hora, eu quero te desafiar a fazer uma oração. Apenas sorria, apenas levante as suas mãos e diga, Pai, obrigado porque eu tenho o Senhor na minha vida e as portas não precisam se abrir, porque o Senhor entra por meio delas para me encontrar. Obrigado porque o Senhor está abrindo caminho onde nem caminho eu vejo, porque o Senhor me ama. Portas fechadas não podem impedir o que o Senhor tem para mim. Faça essa oração hoje. Apenas isso. Portas não podem impedir algumas
portas estão fechadas na sua vida por muito tempo, mas você precisa se preparar em fé para ver as portas se abrirem. Esses dias em que o inimigo tem tentado, literalmente, manter você com as portas trancadas, Deus está prestes a se manifestar na sua vida, para que a glória seja toda dele. Pastor, por que você diz isso? Porque um toque do favor de Deus, é suficiente para abrir qualquer porta de qualquer área da sua vida que está trancada ou que esteve trancada por tantos anos. Eu vi o ano passado, no meio da pandemia, Deus mudar a vida de irmãos, mudar a vida financeira e outras circunstâncias, que haviam anos que estavam trancadas, mas justamente no tempo mais improvável, Deus mudou as circunstâncias, deu uma nova ideia, conectou com uma nova pessoa, e de repente portas se abriram. E a prosperidade, que talvez foi esperada por 10 anos, veio no meio da pandemia. O que é isso? Um toque do favor de Deus. Não limite a Deus. Não limite a Deus. Um toque do seu favor é suficiente para abrir qualquer porta. Um momento, um contrato que é fechado, uma pessoa que você conhece, uma cura que chega, te levará para um novo nível. Mesmo que você tenha fechado a porta. Quantas vezes eu fechei portas na minha vida, com medo de tantas circunstâncias. Mas sabe, mesmo que você tenha feito isso, o Senhor está te dizendo, você fez coisas erradas, você fechou portas, mas isso não é problema para mim. O seu medo não é problema para mim, não pode me manter do lado de fora da sua vida, Deus está te dizendo. A sua depressão não pode me impedir de cumprir o que eu planejei para a sua vida. Os seus erros não podem impedir que eu atravesse a porta que você trancou por causa deles e cumpra o que eu tenho para cumprir na sua vida. Os pensamentos limitantes que você criou fortalezas na sua cabeça e que te convenceram que você jamais poderia ir adiante, agora na pandemia isso piorou. Deus está te dizendo, estes pensamentos não podem me limitar, porque eu sou capaz de atravessar qualquer porta. Eu atravesso a porta do medo para te encontrar, eu atravesso a porta da depressão para te encontrar, eu atravesso a porta da doença para te encontrar, eu atravesso a porta da pandemia para te encontrar, eu atravesso a porta da crise financeira, mas eu vou entrar na sua vida e vou te tirar daí, porque eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E nessa manhã o Espírito Santo te diz isso, nada poderá me impedir, nenhuma porta poderá me impedir de fazer o que eu tenho na sua vida, porque eu sou aquele que atravesso as portas que estavam fechadas, mesmo que isso tenha sido feito por você mesmo. Oh, Deus está acima de todas as coisas, Ele está acima de todas as forças das trevas. Na hora certa, Ele vai atravessar a porta e Ele vai te encontrar. Ele não vai deixar que você perca o seu destino. Quando Deus nos chama para algo, Ele mesmo faz. Eu me lembro quando eu fui chamado para ser pastor, quantos medos me apavoravam. Andar ao lado do pastor Luiz, pregar, dar aula, aconselhar, lidar com situações. Será que eu não me sinto treinado, não me sinto pronto? E eu vou largar o emprego? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que não é? Tantos medos. Deus tinha algo para mim, mas eu estava fechando tantas as portas, mas de repente, sem explicar, não sei como, eu senti uma convicção tão grande no meu coração, um desejo de pastorear. O medo ainda estava lá, às vezes ele não vai embora, sabe, completamente, mas você sente algo, uma plenitude tomou conta do meu coração. Era uma sensação de que, apesar das minhas incapacidades, eu podia tudo naquele que estava me chamando. Eu não esperei que todas as coisas se concluíssem, mas quando eu de repente ouvi, Ele atravessou a porta do meu medo, das minhas inseguranças e me empurrou para dentro do ministério.
e cumpriu o que ele tinha para fazer e está cumprindo na minha vida. Eu louvo a Deus, porque se eu fosse esperar eu mesmo resolver as portas que estavam fechadas no meu coração, com medo por causa do ministério, de tudo que poderia acontecer, talvez até hoje eu estaria parado lá atrás. Mas porque de alguma maneira o Senhor rompeu através das portas que eu mesmo tinha fechado. Graças a Deus eu estou aqui. Quantas vezes Deus vai atravessar a porta e vai te empurrar para dentro do propósito, porque Ele te ama. Não tenha medo. O Senhor está vindo e Ele vai atravessar as portas e Ele vai encontrar você. Ele não... Deus não bate... Às vezes Ele não tem que bater na porta, Ele apenas entra. Deus é bom, Ele não vai cobrar isso de você. Como eu, você também... Talvez pode ter trancado muitas portas na sua vida por causa do medo, se sentiu desqualificado, errou, agora acha que não vai dar certo mais. Agora que você passou anos com aquelas portas fechadas, pensando que nunca poderia acontecer, que as coisas não vão dar certo. Você já tentou tantas vezes, você viu sair pelos dedos da sua mão, mas eu te digo, sua hora está chegando. O medo não pode impedir, o medo pode não ir embora completamente, mas o Senhor é maior do que ele. Ele está prestes a levá-lo a um lugar aonde você não poderia ir sozinho, porque Ele mesmo vai atravessar estas portas e vai te levar. Essas portas que você mesmo fechou, que por um momento te paralisou, Deus não vai deixar te deter. Nada delas, nada que disseram, nenhuma palavra maldita que você ouviu dos seus pais, nenhuma enfermidade, nenhum pânico, nenhuma depressão, nenhum erro, nenhum pecado. Ele é maior do que todas as coisas. Não se surpreenda quando as portas que você mesmo fechou se abrirem. Você não vai entender de onde veio, como que aconteceu. Você vai apenas dizer, meu Deus, eu pensei, nunca imaginei que essas coisas pudessem realmente acontecer, mas de alguma maneira Deus viu algo dentro de mim, colocou algo no meu coração, e você vai perceber que foi Deus que fez. Você pensou que talvez nunca se casaria, ficaria solteira para sempre. Você fechou essa porta, você já definiu, não tem jeito, já tentei, não consegui, não vou me casar. Quanto menos você esperar, Deus vai atravessar essa porta que você fechou e vai trazer alguém para se casar com você, muito melhor do que você jamais imaginou. Isso é a mão de Deus, isso é o favor de Deus. O Senhor não está limitado às nossas portas fechadas. Deus vai entrar por elas. Você pode pensar que já está muito velho para começar um negócio, talvez por isso você está aí. Você pode imaginar que nunca vai conseguir comprar a casa dos seus sonhos, porque você já tentou e não deu certo. Você pode imaginar que nunca vai conseguir responder um chamado e ver a sua célula se multiplicar, a igreja crescer, o seu casamento ser feliz. Há pessoas aqui me ouvindo que lutam pelo seu casamento já há 10, 15, 20 anos. Você desanimou, você não acredita mais, mas quando você menos esperar, Deus vai passar por meio dessas portas e Ele vai fazer o plano dele acontecer em cada área da sua vida. Enche o seu coração de esperança, meu amado. Enche o seu coração de fé. Você acha que nunca vai ficar curado? Você aprendeu a conviver com essa doença, com essa depressão, com esse pânico, mas as boas novas é que a sua cura, a sua libertação está a caminho. Você mesmo pode ter fechado muitas portas, mas Deus não vai usar essas portas fechadas contra você. Não, não vai. Ele está prestes a atravessar essas portas e fazer algo melhor do que você jamais imaginou. Aleluia. Segunda porta que às vezes se fecha na nossa vida e que Deus lida com elas, não são as portas que nós fechamos, são as portas que o diabo fecha. O diabo também fecha portas e ele tem fechado a porta na vida de muitas pessoas. Como Deus lida com elas? Olha o que aconteceu. Vamos ver uma cena. O povo de Israel
estavam escravizados por Faraó no Egito por muitos anos. Deus levanta Moisés. E agora Moisés está saindo com esse povo do deserto, do Egito, e ele vai atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Depois da 10ª praga, Faraó resolve deixá-los ir. E Moisés sai liderando uma multidão de milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas de repente Faraó cai em si e fala: que besteira que eu fiz, não, vamos atrás desse povo, não podemos deixar eles irem embora não. E ele arregimenta 600 carruagens com o seu exército para capturar o povo de Israel de volta. Aquele povo não tinha arma, eles eram escravos, eles não tinham condição de lutar, eles não tinham a mínima chance. E agora eles se deparam com o Mar Vermelho à frente deles. O povo começa a reclamar. Moisés olha para trás e vê o exército se aproximando. Olha para frente, tem o mar. E nesse momento, ele clama: meu Deus, não tenho saída. Não consigo ver uma porta. Satanás fechou a porta do livramento que eu achei que era o livramento. Eu não estou vendo. Não consigo ver saída para essa situação, para essa doença, para esse problema financeiro, para esse problema no meu casamento. Não consigo ver, não tem saída. Por um lado o inimigo vem para me destruir, por outro lado não tem porta para eu sair, não tem escape. E nessa hora a Bíblia diz que Moisés clama a Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu estou aqui traduzindo o que está na Bíblia para você. Deus falou: Moisés, você está achando que não tem saída, mas aonde você acha que não tem uma porta, eu crio uma porta para você. Bate com a vara no mar, que eu vou abrir uma porta para vocês saírem, serem livres da escravidão e viverem os melhores dias da sua vida na terra que eu te prometi. Eu estou aqui para te dizer hoje, aonde o inimigo trancou as portas, está dizendo que é o seu fim, Deus já preparou uma porta que você ainda não viu, mas está prestes para se abrir, porque aonde não há portas, Deus cria uma porta aberta para você escapar. Ele abriu o mar, e de repente, a Bíblia diz que eles passaram a seco, e quando o exército de Faraó entrou, o mar se fechou. Veja, ele abriu uma porta que deu o livramento para o seu povo e o levou para a promessa. E o mesmo que abriu a porta que não existia aos olhos naturais e deu o livramento e levou para a promessa, é o mesmo Deus que depois fechou a porta e matou o inimigo. Aleluia! Não há nada que Deus não possa fazer. Se o diabo nesses dias fechou portas na sua vida e te encurralou, te ameaçou, e você não está vendo como sair dessa situação, você não tem a mínima ideia, prepare-se, porque aonde você não consegue nem sequer ver porta, nem aberta nem fechada, Deus vai abrir uma porta para você. Aonde você não via porta, Ele cria uma porta aberta, e essa porta vai livrar você da situação que você está, das mãos do inimigo. E não apenas isso, não apenas te dará o livramento, mas como te levará para o lugar que Ele tem preparado para você viver os melhores dias da sua vida. Eu ouso te dizer isso no meio dessa pandemia. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Essa história está lá em Êxodo capítulo 14, verso 15, depois você pode ler. Ele é aquele que cria tudo que você precisa. Se você precisa de uma porta hoje, um escape, Deus cria. Ele é o eu sou. Esse é o nome dele. Eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o escape, eu sou a cura, eu sou o suprimento, eu sou a restauração, eu sou a libertação. Eu sou aquele que abre e fecha. Ele é o eu sou. Ele está entre nós. Deus falou para Moisés, aquilo aconteceu. Eu sei que você vai encontrar comentaristas
com explicações naturais. Os especialistas tentam explicar esse fenômeno. Ele diz, não, aquilo foi um vento que naquela época do ano bateu muito forte, então separou as águas e depois o vento cessou e o mar voltou. São explicações naturais, pessoas naturais. Mas se você é um desses, eu tenho algo para te dizer. Se você acha que foi um vento forte que bateu e separou, quer te dizer que ele é o eu sou. Inclusive ele é então esse vento que abre. Ele é tudo. As pessoas se esquecem. Deus, ele é o arquiteto. As pessoas gostam de dizer que Deus é o arquiteto do universo. Pois é, então eu quero te dizer, é mesmo. Foi ele que planejou tudo que está aqui. E você sabe o que um arquiteto faz? Ele planeja aonde as portas vão ser colocadas dentro do projeto. E aonde cada porta vai dar. Então, quando um arquiteto faz uma casa, é ele que determina, junto com o morador, vai ter uma porta na cozinha, para a sala, vai ter uma porta da sala para o quarto, vai ter outra porta para o banheiro, vai ter uma porta para o quarto do casal. O arquiteto determina as portas. E as portas trocam você de lugar. Pois eu que estou aqui para te dizer, o Senhor planejou a sua vida. E Ele escolheu aonde cada porta da sua vida seria colocada. Portanto, não se angustie, porque para cada área da sua vida, aquele que a planejou já determinou aonde estas portas estão colocadas. E quando você menos imaginar, e até onde você não vir, há uma porta colocada por Deus. E na hora certa, ela se abrirá. E você verá o grande livramento. E se surpreenderá com aquilo que Ele preparou para você, do lado de lá, dessa porta. Ele é o Senhor. Ele criou o universo. Ele estabeleceu as portas. Ele sabe aonde elas vão dar. Você pode não imaginar. Deus não terminou. Ele já projetou essas portas. Elas já estão nos planos dele na sua vida. E na hora certa, não na sua hora, cada porta vai se abrir. Você precisa apenas crer que Deus te ama. E quando Ele planejou você, Ele planejou as portas também. E planejou o tempo para que elas se abrem. Porque tem portas que se abrirem agora não vai ser bênção para você. Mas na hora de Deus, elas se abrirão. O Deus a quem nós servimos não está procurando por uma porta. Ele não está esperando que a porta se abra. Ele é a porta. Ele é a porta na sua vida. Quando chegar o seu tempo, como chegou o tempo dos israelitas, Deus vai abrir a porta e vai te empurrar para frente. E vai te levar para a terra da promessa. Às vezes, portas que estavam fechadas, que você achou que não se abririam, era Deus te treinando para te fazer ir muito mais longe de onde Ele tem para te levar. Não vai ser algo normal, não vai ser algo natural. Ele é o grande eu sou, Ele diz, eu sou o favor, eu sou a promoção, eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a vitória. Eu sou a porta, elas se abrirão. Então, lembre-se, você às vezes fecha portas, Deus atravessa elas para te encontrar e te levar para o propósito. O diabo fecha portas, Deus cria uma porta de saída, que te liberta e te leva para o propósito. Mas a terceira porta que se fecha, são portas que homens fecham. E Deus lida com elas também. Aqui em Atos, no capítulo 12, verso 7, nós temos um exemplo disso. Olha o que diz. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Vou te contar o que está acontecendo aqui. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Aqui em Atos, no capítulo 12, o imperador Herodes tinha matado Tiago, o apóstolo, e estava perseguindo a igreja. Ele viu que aquilo agradou os sacerdotes, né, os legalistas ali, e agora ele tinha determinado matar Pedro também. Era uma situação difícil. Veja, Pedro estava designado por uma obra que Deus tinha para fazer, mas agora aquele homem maligno tinha fechado a porta. Ele tinha determinado paralisar a vida de Pedro. E ele mandou prender Pedro.
Herodes manda prender a Pedro, no outro dia ele seria levado a julgamento para depois ser morto. Mas a Bíblia diz que haviam irmãos na casa de Maria, estavam orando a noite inteira, porque sabiam que era uma situação séria. Se você ler toda essa história, você vai ver que Herodes manda prender a Pedro no lugar mais profundo da prisão, acorrenta ele, prende ele, coloca 2 guardas lá, um do lado do outro. Mas não apenas isso, se você ler a história, ele destacou 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 soldados, mais os 2 que estavam lá, 18, para garantir que Pedro não escaparia. Então eu imagino que ele estava lá no profundo da cadeia com 2, depois tinham portas que eles teriam que passar, grades, que estavam todas trancadas, com guardas, para ter certeza de que aquelas portas estavam trancadas e Pedro não sairia delas. O evangelho não poderia ser pregado, a igreja não iria à frente. O diabo, usando aquele homem, estava determinado a fechar uma porta na vida de Pedro, para que ele não cumprisse o que Deus tinha para fazer. Mas a Bíblia diz que no meio da noite, um anjo da parte de Deus, aleluia, toca no Pedro. Ele assusta, ele não sabe se ele está sonhando ou não, e de repente, a hora que ele toca no Pedro, simplesmente as correntes soltam. Aquele anjo não tinha uma chave para abrir o cadeado, não tinha algo para cortar aquela corrente. E ele fala para Pedro, coloca a roupa que nós vamos sair daqui. E de repente, as portas da cadeia foram se abrindo uma após a outra. Até que eles chegaram no portão da cidade, e a Bíblia diz, quando você lê, que o portão simplesmente abriu. É como se o anjo tivesse o controle remoto das portas. E elas, por si só, se abriram. Que coisa incrível. A Bíblia diz que Pedro vai na casa de Maria, onde todo mundo está orando, bate na porta, vem uma irmã, e olha, a hora que ela vê que é Pedro, ela fica tão estarrecida, que ela não abre a porta, ela volta correndo e fala, é Pedro. E os irmãos falam, você está doido, você está delirando, deve ser você está imaginando coisas, não pode ser, não tem jeito de ser Pedro. Você enlouqueceu, ele está preso lá no profundo da cadeia, com 18 soldados guardando ele, como que pode ser ele? E a Bíblia nos relata isso de uma maneira tão poderosa. Às vezes, homens endemoniados como Herodes se levantam para impedir o que Deus tem para a sua vida. Coisas horrorosas. Um patrão que se coloca, um chefe que se coloca no meio do caminho, um bandido que aparece, uma pessoa que vem para destruir sua família, levar o seu marido ao adultério, pessoas que aparecem oprimidas por demônios e que entram para impedir o que Deus tem para fazer. Talvez você se encontre em situação hoje de portas fechadas, porque pessoas terríveis fecharam portas para você. Herodes fez de tudo e tinha a certeza que Pedro não teria saída. Ele estava planejado, no outro dia, matar a Pedro. Inclusive, quando ele fica sabendo que Pedro não estava lá no outro dia cedo, ele chama aqueles guardas, castiga todos eles e decide achar e matar Pedro. Ou seja, não estava boa a coisa para Pedro. A morte dele continuava determinada. Herodes fez de tudo para manter as portas para Pedro trancadas. Ele só esqueceu de uma coisa, que ele podia trancar as portas para Pedro, mas jamais podia prender a Deus. O anjo tocou e as cadeias se abriram. A Bíblia fala que eles foram passando pelas portas. Nenhum soldado viu, nenhum daqueles pôde ver, porque quando Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele te faz invisível aos olhos do inimigo. Quando Ele tem algo para fazer, Ele mesmo quebra as correntes, abre as grades da prisão. Talvez você está preso hoje na depressão, por causa de uma situação horrorosa que te aconteceu. Está pensando em
se matar, tirar a sua vida. Talvez você se encontre preso em circunstâncias ou em doenças ou situações que pessoas te empurraram para ela, ou até mesmo as experiências do seu passado, da sua infância, os abusos que você sofreu. E você carrega traumas antigos, de abortos que foram tentados contra você, violências que cometeram contra você, abusos sexuais que cometeram contra você. São cadeias horrorosas que pessoas que você confiou te traíram, te abandonaram, te deixaram, caluniaram você e te colocaram numa prisão. E você não vê como sair daquilo, você não sente confiança, você não consegue perceber de que maneira você vai resolver aquilo. Meu amado, não se apavore, o anjo do Senhor já foi liberado para libertar você dessa prisão. E portas se abrirão por si só. Eu amo isso, a Bíblia diz que de repente, sem ninguém estava lá forçando a porta, ninguém estava lá com uma chave, o anjo não fez nada disso. A Bíblia diz que milagrosamente as portas se abriram. Você não vai ter que fazer nada, você não vai ter que dar um jeitinho, você não vai ter que negociar com alguém, você não vai ter que arrumar um padrinho, você não vai ter que fazer algo e enganar alguém. Não, quando o Senhor enviar o seu anjo, a porta se abrirá por si só. Você não vai saber explicar, por isso o crédito nem será seu. Porque você vai ter que reconhecer, foi Deus que fez, eu nem sabia se aquilo era, Pedro nem sabia se aquilo era verdade, ele estava tão assim, chocado, balançado. Você vai ver que foi Deus que fez, foi Deus que enviou o anjo. Não importa em qual prisão você está preso hoje, qual grade está trancando você, quão profundo seja essa cadeia, quão terrível sejam os inimigos que se levantaram, eu estou aqui para te dizer, o Senhor já enviou o seu anjo e as portas se abrirão por si mesmo, porque o poder de Deus está agora mesmo agindo na sua vida e na sua casa, para tirar você daí, para que você cumpra o seu propósito. Você sabe o que aconteceu? Herodes tinha determinado matar Pedro, mesmo depois. Ele castigou os guardas e estava determinado a matar. Mas se você continuar lendo, se eu não me engano, no verso 23, a Bíblia diz que num dia lá, Herodes foi aclamado como um Deus. E naquela hora, o anjo, olha só, o mesmo anjo que tinha tocado Pedro e as correntes caíram e as portas se abriram, tocou Herodes. E a Bíblia diz que ele morreu comido de vermes. Para Pedro, o toque do anjo de Deus trouxe libertação para cumprir o propósito. Para o inimigo, o toque do anjo foi morte. Nada, ninguém, nem coisa alguma poderá prender você e impedir que o propósito de Deus se cumpra. Ele vai remover circunstâncias, remover pessoas, fazer o que for necessário, mas o plano de Deus se cumprirá. Deus não está aqui, me entenda, eu não estou dizendo que Ele está aqui vindo para matar alguém, não, por favor. Eu apenas estou dizendo que Ele vai remover o que for preciso. Mas o anjo do Senhor vai tirar você da circunstância que você está e vai te levar para o lugar do propósito. Nem mesmo aqueles homens terríveis, aqueles imperadores, puderam prender a Pedro. Salmo 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você está em tribulação, o Senhor está do seu lado para te tirar daí. O anjo fez aquela obra poderosa. O controle remoto estava na mão dele. Essa porta fechada parecia o fim de Pedro, mas o Senhor estava pronto para tirá-lo dali. Algumas portas na sua vida que deveriam te parar, como foi com Pedro, você vai vê-las, abri-las por conta própria. E qualquer coisa que você tenha feito não vai ser mérito seu, porque foi Deus que terá feito isso na sua vida. A Bíblia diz que Deus zomba dos seus inimigos. Salmo capítulo 2, verso 4 diz, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A Escritura diz que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Isso significa que mesmo que pessoas não gostem de você, que se levantem contra você, que façam o possível para te desacreditar, que se levantem para impedir o seu progresso, nada poderá impedir a porta que Deus tem aberta para você. Não se preocupe.
Essas pessoas que fecharam portas não têm a palavra final. As portas que Deus já ordenou para você se abrirão por conta própria, porque os seus anjos, ele já deu ordem a seu respeito, para que te guardem, para que te livrem, para que te levem ao propósito. O que Deus determinou para a sua vida irá sobrepujar qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer pessoa no caminho que tenha se levantado para tentar impedir. Deus é o Senhor da porta. Eles podem tentar fechar as portas, mas Deus pode passar por ela. Ele não tem que abrir, ele não tem que esperar qualquer autorização. Ninguém pode parar. É como aquela canção, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, o Senhor está comigo. Coisas vão acontecer que você nunca sonhou que iria acontecer. Ele já enviou o seu anjo. Pessoas não podem impedir o propósito de Deus na sua vida. Deus é o único que fecha e abre portas. Você não terá que lutar, você não terá que fazer as coisas acontecerem. Deus fará isso por você. E Ele já enviou o seu anjo para te dar uma saída. Creia nisso, se agarre nisso. Aqui está uma chave, no entanto. Aqui tem uma chave poderosa. Preste atenção, eu estou indo para o meu final. Confie no tempo de Deus. Não fique impaciente, porque a porta não está aberta ainda. Confie no tempo de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Ele não vai deixar você perder o seu propósito. Ele vê cada injustiça, Ele vê cada vez que você é maltratado, quando alguém tenta te parar, te caluniar. Fique em paz, o anjo do Senhor já está a caminho. Aleluia. Aquelas portas fechadas não podem parar seu destino. Como Pedro, você vai ver essas portas se abrindo automaticamente, porque é Deus que está fazendo. E para encerrar, eu já falei para você que às vezes nós fechamos portas, Deus atravessa por elas. Eu mostrei para você que o diabo fecha portas, Deus cria uma porta aberta, como foi no caso de Moisés. Eu te mostrei que homens se opõem, Deus envia os seus anjos e abre as portas para que o propósito se cumpra. Mas por último, e eu deixei de propósito, eu quero te dizer que às vezes Deus também fecha a porta. E como isso, e aí, como que eu faço, pastor? Porque em todas elas eu pude lidar, mas e agora? Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 1, verso 6, conta a história de Ana. E a Bíblia diz assim no verso 6, ela tinha se casado, não é? Com Eucana, e, no entanto, esse homem tinha duas mulheres, Ana e Penina, a sua concorrente. E a Penina tinha muitos filhos, um após o outro. Mas Ana estava angustiada, porque ela não podia ter filhos. E por isso ela ficava em desvantagem. A vida dela estava horrorosa, porque uma mulher que estava sem filhos naquela época, hoje já é angustiante, imagina naquela época, era alguém que não teria uma sequência na sua família. E a Bíblia diz que isso tinha acontecido, por quê? Vamos ler. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Por quê? Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, Deus tinha fechado a porta do seu ventre. Deus tinha fechado a porta. O livro de 1 Samuel nos mostra isso. Essa jovem chamada Ana, ela ficou muito desanimada, porque ela não podia ter um bebê. O seu marido tinha a outra esposa que estava todo o tempo afrontando ela. Mas a Bíblia diz que o Senhor fechou o útero de Ana, fechou as portas da maternidade para ela. Às vezes, nós nos frustramos sobre uma porta que Deus fechou na nossa vida. Não conseguimos compreender, podemos não gostar, não entendemos, mas quando você, mesmo sem gostar, mesmo sem entender, se lembra que Deus é bom, que Deus te ama, que Ele deu provas de amor dando o seu Filho na cruz, mesmo que eu não consiga entender o porquê essa porta está fechada por Ele, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir, nem você. Mas quando você se lembra do amor e da bondade de Deus,
mesmo sem compreender por que aquela porta está fechada, você pode ter paz, você pode descansar, porque você pode dizer, eu não estou entendendo, mas eu sei que Deus me ama, e em algum momento eu vou compreender que Ele estava me guardando, me livrando, ou que Ele tem algo que eu não estou vendo, mas que é o melhor para mim. Você pode aquietar o seu coração. Na hora certa, Deus abrirá a porta certa. Na hora certa, Deus abrirá a porta certa. A Bíblia fala que um dia, Ana estava desanimada e foi para o templo orar. Estava lá chorando, o sacerdote chegou, ouviu aquela oração, falou, você está embriagada? Ela falou, não, eu estou clamando. Ela tinha dito a Deus, Deus me dá um filho. Se o Senhor me der, eu o devolverei e ele vai crescer no templo consagrado ao Senhor. O sacerdote ouviu, sentiu a voz de Deus, falou, pode ir para casa, Deus já ouviu a sua oração. E sabe o que aconteceu? Um ano depois, nasceu o profeta Samuel, que ungiria o rei Davi, do qual descenderia o Cristo, que mudaria a história da humanidade, inclusive a sua vida, porque nos trouxe até aqui. Que coisa, hein? Foi uma porta, foi uma luta. Por alguma razão, não era a hora de Deus. Deus estava ensinando algo para ela. Mas aqui está uma lição. Olha para cá. Não é porque Deus fechou uma porta na sua vida que ela ficará fechada permanentemente. Por um momento, a porta estava fechada. Foi Deus que fechou e ninguém poderia abrir. Mas aqui está uma prova de que às vezes Deus fecha uma porta, mas é só por um momento. Vai chegar a hora dela se abrir. E quando ela se abrir, será surpreendente. Será poderoso. E Ana nos dá, a história de Ana nos dá essa esperança. Se você apenas permanecer na fé, como Ana permaneceu, ela não ficou emburrada, ela não ficou amargurada, ela não desviou, ela não foi embora da igreja, ela não se revoltou com Deus, como muitas pessoas fazem. Muitas vezes Deus não faz o que você está querendo, você revolta, você não entende, é injustiça, você olha para o outro lado, você vai embora, você desvia, você para. Não, Ana não fez nada disso, Ana permaneceu na fé. Se você apenas for honesto, Deus, eu estou angustiado, estou triste, não sei o que o Senhor está fazendo comigo, não compreendo, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor é bom, eu não estou compreendendo, mas eu vou aguardar até que chegue a hora dessa porta que o Senhor fechou, se abrirá na minha vida e eu verei a sua bondade, a sua glória. Se você permanecer, isso vai acontecer. Apenas continue orando, continue crendo. Você sabe, fechando essa palavra, se Ana estivesse aqui hoje, ela diria para você, seja paciente, a porta fechada não é permanente. Se Pedro estivesse aqui hoje, ele diria, não se preocupe, a porta fechada se abrirá repentinamente e o propósito de Deus se cumprirá. Se Moisés estivesse aqui hoje, ele te diria, não se angustie, ainda que o inimigo te encurralou, Deus vai abrir uma porta onde você não vê a porta. Mas se os discípulos estivessem aqui hoje, eles te diriam, não fique atribulado, mesmo que você tenha trancado as portas, você mesmo, com seus erros e os seus medos, o nosso Deus vai atravessar a porta que você fechou para te encontrar e te levar para o plano que Ele tem para a sua vida. Quero convocar você, se você pode nesse momento, na sua casa, se colocar de pé. Eu quero orar por você. As portas não podem impedir o que Deus tem para fazer. As pessoas certas estão chegando. Esse problema está cessando. Esse inimigo está sendo derrotado. O anjo já foi enviado. Deus está abrindo portas que estavam fechadas. Esses são dias de pandemia, dias de portas fechadas em muitas áreas da nossa vida. Mas o nosso Deus não está limitado a elas. Ele é o porteiro, Ele é a porta, Ele tem as chaves, Ele é o eu sou. Ele pode nos dar o escape da cura, da libertação, da proteção, da provisão, da restauração. Apenas creia. Ele não negou o seu filho, Ele não te abandonou, você não está sozinho. Há esperança para você. Vamos orar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu oro nessa manhã por todos aqueles que estão com portas fechadas nas suas vidas.
talvez estão trancados, ó Deus, nos seus medos, nas suas angústias, estão trancados na depressão, no pânico, na insônia. Portas de casamentos que estão sendo desfeitos ou que não estão acontecendo. Portas financeiras nas empresas, nos empregos. Estão trancados literalmente dentro de casa, como os discípulos estavam, com medo. Pai, vem agora e atravessa essa porta. Passa no meio delas, mesmo que nós mesmos tenhamos fechado. E nos encontra para dizer paz seja convosco. E nos liberta das portas que nós mesmos fechamos e nos empurra para o seu propósito. Senhor, envia o teu anjo, quebra as correntes, abre as cadeias, traz libertação para aquele que estava preso nas portas que homens nos prenderam. Senhor, vem e cria portas onde não havia portas e traz o livramento como o Senhor deu ao seu povo através de Moisés, abrindo o Mar Vermelho e dando um escape de uma maneira incrível, sobrenatural, onde era impossível, o Senhor criou uma porta. Cria essa porta. Senhor, nós te clamamos, abre as portas que por um momento o Senhor mesmo fechou na nossa vida, porque não era a hora. Abre agora, glorifica o teu nome, no momento em que, para todos os lados que nós olhamos, as portas estão fechadas, os homens estão limitados, os governos estão limitados, nós estamos limitados. Deus, traz uma saída, traz uma cura, traz a vacina, traz o remédio, traz a provisão, restaura o casamento, restaura a alegria, restaura a fé, a coragem de viver. Ó Deus, que aqueles que nos ouvem possam agora mesmo saber que o Senhor já está atravessando a porta para encontrá-los, que o teu anjo já foi enviado, que o Senhor já está abrindo o mar, porque o porteiro já chegou, a porta já está aberta, aquele que é por nós já está lidando com todas as coisas, e eu creio que a tua igreja verá dias gloriosos, de portas abertas, para pregar o evangelho, para avançar no meio das trevas, no meio de portas fechadas. O Senhor abrirá portas sobrenaturais para o teu povo, para glorificar o seu nome. E eu declaro paz seja convosco. Portas se abrirão. Prepare o seu coração. Nos próximos dias, no meio dessa luta, no meio de portas fechadas, você será surpreendido, porque portas se abrirão automaticamente pelo poder de Deus na sua vida, para te dar o livramento e te levar para o propósito que Ele tem para você. Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero te lembrar que o nosso culto está sendo transmitido ao vivo. Mande esse link para alguém. Está sendo transmitido aqui pelo canal da Igreja Videira Oficial, canal do pastor Aloísio Silva TV e pelo meu canal, Naor Pedrosa Play. Se você não está inscrito, se inscreva agora, acione as notificações e envie o link para o máximo de pessoas que você puder, para serem abençoados com essa palavra. Deus te abençoe, fica na paz, debaixo de portas abertas, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém.